Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão, como é que vocês estão? Aleluia! Lembrando que ontem nós tivemos um culto maravilhoso, né? Falando daquilo que a fé opera, a fé de Abraão, as bênçãos de Abraão na nossa vida. Amém, queridos? Graças a Deus. Na verdade, vai lá no nosso canal e dá uma clicada lá e acompanhe lá em nome de Jesus. Amém? E nós estamos falando a respeito do rio de Deus, o rio da glória, né? E experimentando a atmosfera dos céus nesse rio. Davi disse: quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Devemos ser adoradores, né, do rei da majestade. Devemos viver adorando o rei, a majestade. Quem é este rei da glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Uma das primeiras visões que temos quando começamos a adorar são os pés do Senhor. As visões geralmente começam com os seus pés. Quando vemos seus pés, nós o adoramos. Os lavamos com as nossas lágrimas, derramamos perfume sobre eles, adoramos diante do seu trono. Começamos a conhecê-lo numa posição real. Imediatamente me vi tomando pelo Espírito. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circuncidava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia ser um leão, o segundo parecia ser um boi, o terceiro tinha um rosto como o do homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetiam sem cessar: Santo, Santo é santo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que esses seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está assentado no trono e adoravam aquele que vive para sempre. Eles depositam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, verso 2 a 11. João viu o povo de Deus, vez após vez, como adorador. Nessa passagem, aleluia, ele viu os seres viventes adorando a Deus. Ele viu os 24 anciãos colocando suas coroas diante do Senhor, e eles o adoravam, e eles ouviam proclamando: Tu és digno de receber glória e honra. Lá no final do livro de Apocalipse, ele disse, Apocalipse 22, 8 e 9, Eu, João, sou aquele que ouvi e vi estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés de um anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isto. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Depois de ser levado em espírito, vendo todas as coisas que hão de vir, recebendo o mais importante revelação que qualquer homem da sua geração jamais viu, João ouviu a simples mensagem: adore a Deus. Que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa, que poder, que unção o Espírito Santo estava na vida desse homem. Como era o final do livro, João já deveria estar recebendo profundas revelações,
porque então ele recebeu esta missão, que muitos consideram simples e sem importância. Adore a Deus. Afinal, isso é tão básico, porque nós paramos de adorar o Senhor e nos apegamos à complexidade, esquecendo que a mensagem de Deus é simplicidade de o adorarmos. Ele está disposto a nos ensinar pelo seu Espírito como sermos adoradores. Ele nos coloca o seu próprio Espírito à disposição para nos preparar, aleluia, a lapidar cada dia para que ofereçamos ao Senhor algo que é aceitável aos seus olhos. Um dia todas as nações se reunirão em Jerusalém para adorar o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu quero estar lá naquele dia, e você? A atividade que João testemunhou foi ao redor do trono, procedendo do trono, diante do trono e no meio do trono. Eu vou falar mais uma vez. Aleluia. A atividade que João testemunhou foi ao redor do trono, aleluia, procedendo do trono, diante do trono e no meio do trono. A maioria dos cristãos só conhece um versículo sobre o trono de Deus. Se você pedisse para alguém falar de cor algum versículo sobre o trono, provavelmente eles citariam Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna. Quando oramos, nós dizemos: vamos nos aproximar do trono da graça, com ousadia, tornando as nossas petições conhecidas ao Senhor. Somos orientados pelos pedidos, não pelo amor de chegar ao trono. Existe um lugar em Deus tão maior na adoração, que mesmo tendo dúzias de pedidos, se ele lhe perguntar: você tem algo que gostaria de me pedir? A nossa resposta seria: não, Senhor. Eu o adoro, porque tu és digno de adoração e de glória. Aleluia. Existe algo que você gostaria de me pedir? Diz o Senhor. E nós responderíamos: não, Senhor. Sem perguntas, sem pedidos ou demandas. Tudo foi satisfeito nele. Na presença de Deus, as coisas que pareciam difíceis para nós tornam-se insignificantes. Às vezes nós nos escabelamos com os ataques do inimigo em algumas áreas, fazendo disso uma grande, exagerada coisa, o assunto extremo. Quando estamos na presença de Deus, as coisas que pensamos são tão insignificantes e tornam-se tão grandes, pois Ele nos mostra quais são os seus próprios interesses. Ele nos faz saber: eu realmente me importo com você. Eu me importo com Israel. Eu me importo com os meus filhos. Israel não está no fim da minha lista, nem os meus filhos estão. Eu me importo com você. Eu quero que você seja ao topo da minha lista. A mudança que a adoração causa é muito mais profunda do que qualquer outra. Se nós queremos mudança, a adoração é a chave. Quando estamos adorando, nós olhamos na face dele e somos transformados de glória em glória. Nós nos tornamos aquilo que adoramos, ou seja, se adoramos a Deus, nos tornaremos a sua imagem e semelhança. Eu posso estudar todas as regras de como ser santo, mas quando eu adoro, vejo a capacidade de ser como ele é. 1 Crônicas 28:2 diz: o rei Davi se pôs em pé e disse: escute-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo, para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo. Aleluia. Em Salmo 132:7, Davi diz: entremos na sua morada, adoremos entre o estrado dos nossos pés. Aleluia. Agora é a hora de conhecermos como Rei da Glória. Um bom dia, Pastor Berto Fernandes, que te ama, pisa na cabeça do diabo e entre em louvor e adoração, conhecendo o Rei da Glória.